Patrocínio: Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Caminhando! O limão andou na roda, ele anda de mão em mão. O limão andou na roda, ele anda de mão em mão. Anda limão, venha pegar este bestalhão. Tá aqui, tá ali, eu não dou mais não. Caiu no chão e eu não dou mais não. O limão andou na roda, ele anda de mão. Ó, sai. O limão andou na roda, ele anda de mão em mão. Anda limão, venha pegar esse bestalhão. Tá aqui, tá ali, eu não dou mais não. Caiu no chão e eu não dou mais não. Ele vai, moreninha, vai se esconder. Se eu soubesse que tu vinha, moreninha, eu tinha te preparado um prato de mosca frita, moreninha, outro de lagarta cheia. Balança o pé, morena, balança o pé. Balança o pé, morena da Lioné. Balança o pé, morena, balança o pé. Balança o pé, morena da Lioné. No calor impiedoso do Nordeste brasileiro, onde o sol queima a terra e o que vê pela frente, uma história de capítulos sombrios e impactantes, profundamente enraizada na escravidão de milhões de negros durante 3 séculos, resulta também em uma riqueza cultural, símbolo da identidade de um povo. Uma história de dor e sofrimento, mas também de coragem e resistência. No semiárido do Piauí, uma comunidade quilombola molda o passado com as mãos e forja o futuro com a tradição. Um lugar onde o tempo parece ter desacelerado, mas a arte e a cultura nunca deixaram de evoluir. Esta é a comunidade quilombola dos Potes, localizada no município de São João da Varjota, na região centro-sul do estado. Um local que há mais de um século tem sido o guardião de uma tradição única e atemporal: a fabricação de potes de barro. A comunidade quilombola dos Potes fica a cerca de 4 quilômetros do centro do município de São João da Varjota. Por aqui passa a rodovia 230. Neste lugar vivem mais de 200 pessoas, que estão distribuídas em mais de 70 famílias. Um quilombo que resiste ao tempo e às adversidades. Neste documentário, mergulharemos na história fascinante deste lugar. Uma jornada que vai nos mostrar que a cerâmica é mais do que apenas uma arte, mas uma forma de vida que atravessa gerações, sendo uma verdadeira herança de resistência. Conheceremos os rostos por trás dessa tradição. Ouviremos suas histórias e aprenderemos como o domínio da argila mantém um vínculo que une esta comunidade em seu compromisso com a preservação e a celebração de suas próprias raízes. Exploraremos não apenas o processo meticuloso de criação das peças de barro, mas também a paixão que alimenta esta tradição. Nesta viagem de descobertas, onde o passado se mistura ao presente, somos chamados a perceber que a argila se transforma em beleza, o artesanato se torna história viva e os costumes viram um tesouro que transcende o tempo. Junte-se a nós nesta jornada até a comunidade quilombola dos Potes.
Mas antes disso, precisamos entender como a escravidão no Brasil deixou um legado profundo, marcado por injustiça, discriminação e desigualdades raciais, que ainda estão presentes na sociedade. – 12 de outubro de 1492. Esta é a data que marca a chegada dos espanhóis ao continente americano e o início de seu processo de colonização. A expedição, liderada pelo navegador Cristóvão Colombo, tinha como objetivo alcançar o continente asiático. Anos depois, no dia 22 de abril de 1500, aconteceu a chegada dos portugueses ao Brasil, quando 13 embarcações, lideradas por Pedro Álvares Cabral, ancoraram na região do Monte Pascoal, onde hoje fica o estado da Bahia. O primeiro contato foi com os indígenas. Na tentativa de firmar a colonização, garantir a presença portuguesa e impedir invasões estrangeiras, foi iniciado o cultivo da cana-de-açúcar. Para alavancar esse processo, era necessário ter grandes quantidades de mão de obra. Com isso, houve a escravidão dos nativos, sendo substituída posteriormente pelo escravo negro africano. Ao longo de mais de 300 anos, aproximadamente 4,8 milhões de africanos foram desembarcados no Brasil, por meio deste comércio perverso e cruel. O trabalho dos africanos na economia açucareira era extremamente árduo e marcado pela violência. As jornadas de trabalho podiam chegar até a 20 horas por dia, com condições perigosas, incluindo amputações e queimaduras em fornalhas e caldeiras. A alimentação era insuficiente. Eles desempenhavam diferentes papéis, trabalhando no campo, em residências e nas cidades. A violência era comum e visava espalhar medo para prevenir fugas e revoltas. Punições incluíam castigos físicos, acorrentamento, máscaras de ferro e execuções diversas. Foi neste contexto que começaram a surgir os quilombos, comunidades formadas por africanos que haviam sido escravizados e seus descendentes, após conseguir fugir e encontrar um lugar onde poderiam viver em liberdade e resistir à opressão. Os quilombolas produziam tudo o que necessitavam para sobreviver e também faziam comércio com os habitantes das regiões vizinhas. O primeiro quilombo documentado data da segunda metade do século XVI, na Bahia, mas um dos mais famosos e significativos da história brasileira foi o Quilombo dos Palmares, localizado no estado de Alagoas. Ele chegou a ser o maior existente no período colonial, alcançando o número de 20 mil habitantes. Foi considerado extinto no ano de 1694, por conta das expedições lideradas pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Mas a resistência quilombola na região seguiu pelos anos seguintes. Foi apenas no dia 13 de maio de 1888 que essa história tomou outro norte. Nesta data, foi promulgada a Lei Áurea, decretando o fim oficial da escravidão no país. Sancionada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, ela determinou a liberdade aos escravizados que ainda estavam em cativeiro. Apesar disso,
a medida tinha limitações e não incluía medidas de integração social ou de apoio econômico aos recém-libertos, tornando o processo de emancipação muito complexo, com os recém-libertos enfrentando desafios significativos para se integrar à sociedade e encontrar meios de subsistência após a sua libertação. O quilombo é o sinal eloquente que a branquidade colonizadora tem ódio, né? Tem ódio até da lembrança, tem ódio até da palavra. Eu não estou falando de algo somente daquele tempo, eu estou falando de algo da história presente. Estão aí os negacionistas dizendo que isso não aconteceu. Que loucura, né? Com milhões de brasileiros, inclusive, acreditando que isto não aconteceu, né? Nessa dinâmica de pensamento que muitos estão nesse momento impondo, né? Negar essa história, isso seria mentira, vamos deixar de falar disso. Não, é a pura verdade, porque está nos documentos, está numa outra tradição de lembrança, que é a resistência do povo contra a opressão. Essa lei não tem nada de áurea, no sentido de uma lei de ouro, do que a palavra áurea pode significar, né? É claro, historicamente não podemos negar do valor e do sentido. Naquele dia 13, né, os escravizados amanheceram escravizados e anoiteceram juridicamente livres. Agora, a construção dessa liberdade é que é uma construção que até hoje, né, precisa se continuar elaborando essa construção, né? Porque, como você mesmo acabou de dizer, a lei é seca, né? Está extinta a escravidão, sim, mas naquele mesmo momento, essa mesma lei tirou a garantia do senhor, que naquele dia amanheceu o dia 13, com a obrigação de ensejar o alimento daquelas pessoas, e à noite, e ele virou e fez a gozação: tu vais comer o que agora? Então, essa lei não tem nada de áurea, é uma negociação de uma perversidade monstruosa, com quem diz assim: não tem jeito, tá a liberdade de vocês aí, sabe? Não vão mais ser comprados e vendidos, sabe? Mas vocês vão depender de nós para comer, ainda hoje à noite, quando terminarem essas celebrações, esses batuques daquele 3 de maio. Então, essa lei, ela tem essa dimensão, né? Por isso eu jamais utilizo a palavra áurea para designá-la, sabe? Entendeu? Porque foi uma forma de memorizar. Houve quem propusesse que a princesa branca Isabel fosse santificada pela Igreja Católica. Quer dizer, é muita haste para fazer permanecer a escravidão de outro jeito. Porque essa lei é a lei mais curtida do Brasil, também a mais traiçoeira. Repito, historicamente ninguém pode negar que ficaram livres, mas nada importante na história muda num dia só. E nada importante na história muda, né, por mão de príncipe, seja ele o mais genial do mundo, né, por mão de príncipe, por mão e assinatura de palácio. Né? A história, a construção, a liberdade, né, a redenção do povo, né, o rumo bonito, o rumo belo da felicidade sobre a face da terra, tá? Não é construída assim. Ela é construída na vida, no mundo das pessoas concretas, vivendo, né, no ambiente, vivendo no mundo, vivendo na casa maior. A formação racial, ela vai estar vinculada com as práticas de trabalho. Então, se eu tenho no sul do Piauí o início do povoamento, as atividades econômicas vão estar associadas a esses grupos étnicos. Os que serão os donos dessa fazenda, os donos dos empreendimentos, e nós teremos a mão de obra, né, os trabalhadores. Então, mesmo que se diga que nas fazendas de gado haviam pouca mão de obra escravizada, comparada com outras atividades, nós tínhamos sim a presença escrava. A historiografia do Piauí comprova isso. Diversos autores, né, professor, um dos mais comprovaram
essa presença escrava nessas fazendas de gado foi o professor Solimar Oliveira, professor da UFP, pesquisa dele Braço Forte, fala muito bem disso, que a ideia anterior é, no Piauí não teve escravidão, no Piauí não teve população negra escravizada, porque no tangimento de gado não havia necessidade de mão de obra. E o professor Solimar Oliveira, ele comprova isso na pesquisa de doutorado dele, no livro Braço Forte, que é publicada. Então, com essa presença negra, ela vai estar principalmente no sul do Piauí, centro-sul do Piauí, a gente tem Oeiras, como esse lugar importante para esse povoamento, porque vai ser a fixação administrativa. Então, onde se fixa administrativamente o lugar, onde se tem as lideranças políticas, esse lugar toma importância, né? Lá em Oeiras, nós teremos as chamadas fazendas nacionais, que seriam fazendas públicas. E essas fazendas públicas vai ter um contingente de escravizados enorme. É lá que nós teremos a Esperança Garcia. A Esperança Garcia, né, hoje a primeira advogada, ela é uma escravizada de uma dessas fazendas nacionais que está nessa região. Então, posterior a esse processo de escravização, essas populações vão se fixar, pós-abolição, em territórios, principalmente territórios enquanto poceiros. Por isso que hoje a gente discute a demarcação de terra e de comunidades quilombolas, porque essas populações pretas, elas ficaram nas proximidades das fazendas, dos espaços que foram possíveis à época, e gerações foram ficando nesses espaços, sem ter, por exemplo, documentação de terra ou não. Então é por isso que nós vamos ter diversas comunidades quilombolas no sul, porque é lá que essa mão de obra escravizada trabalhava. Foi inserida nessa história, que iniciou na década de 1920, a comunidade quilombola dos Potes, com a chegada de sua matriarca, de nome Antonina, nesta região. Na época, ela tinha apenas 7 anos e, junto com seus pais, foi levada por um grande latifundiário. Meu avô, o pai da minha mãe, morava na Ribeira de Picos. Aí Lourenço Barbosa, um ricão ali do São Ivão, que é a cidade, trouxe meu avô para cá, Lucino Simplício. Até a chegada dele não tinha essa arte de artesanato. Aí quando ele chegou lá naquele lugar, vocês foram, lá era uma turma de homens, trabalhando do lado de cá e outra turma trabalhando de lá dentro da roça. O lado de cá, a gente considerava como nosso. E de dentro da roça, do ricão. Era uns em alvenaria, outros em telha. E do lado de cá nós trabalhávamos no pote, no alguidar, na panela. As criancinhas miudinhas por minha mãe trabalhando, nós por o meio. Aí bom, aí vai, mudamos para cá. Meu pai mudou para cá. Fez uma casona grande bem aqui, aí ficamos aqui, nós trabalhávamos aqui, enlatada. E desse lado, trabalhava enlatada. As peças quebravam quase tudo nessa quintura. No tempo era em chão. Nós temos um modo de fazer herdado, passado de geração em geração. Por exemplo, as técnicas do uso do barro. São técnicas largamente usadas no continente africano. O povo de Mali, por exemplo, eles construíram verdadeiros palácios de barro, que ainda hoje estão de pé. E dessas populações, vários contingentes vieram para o Brasil, né? Então, nós herdamos essa ancestralidade, é o que a gente chama de cultura ancestral. É uma cultura oralizada e tátil. Oralizada, esse ensinamento, né? Ele é passado
não está em livros, não está em livros de engenharias, de arquiteto, que é ensinado principalmente por ver o fazer, né? Quem está na própria comunidade vê os demais fazer e aprendem essa relação. E essa relação, ela é muito vinculada com a cultura afro, que é o da matriarca ou patriarca ser exemplo de memória. Ele é esse guardião das memórias, que ensina como as pessoas se relacionam, como elas vivem, como elas trabalham. É a ideia do ancião sabedor, né? Aquele que sabe. O foco naquela época era de fato a olaria, como eles chamavam, né? Fabricava só ladrilho, telha e tijolo maciço, ou alvenaria, como eles chamavam na época. E aí logo depois as mulheres também começaram a se inserir na atividade e faziam os potes. Só se fazia pote naquela época, não tinha variações de modelos de peça. Só se fazia pote pequeno, pote grande, pote que cabia mais água, pote que cabia menos água. E usava-se o pote para diversas coisas, às vezes para guardar cereais, às vezes para colocar ali um produto da roça, como goma, farinha. Não por muito tempo, porque o pote é úmido, aí ia acabar estragando, né? Mas inicialmente, depois da telha e do tijolo, só se fazia pote, né? Ainda aqui nesse local. A casa antiga era mais para ali. Então a minha bisavó morou aqui, e aqui ela teve a maioria dos filhos, inclusive a minha avó nasceu aqui nesse local, e não lá onde a comunidade é fundada e onde cresceu, né? Então, com o tempo, as pessoas começaram a migrar, né? A minha bisavó saiu daqui, né, com os filhos, deixou tudo que ela tinha aqui, construiu uma casa lá, nas margens do que hoje é a BR, antes era uma estrada. Construiu essa casa lá, e aí lá morou com os filhos, né? Então depois disso a família foi crescendo, outras famílias também foram se estabelecendo para lá, porque começou a vir algumas coisas depois que a BR passou lá no ano de 84, que foi feita essa BR lá. As pessoas começaram a se aglomerar próximo a essa BR, né? Porque naquela época era uma novidade se ver um carro, se ver um ônibus, né? Todo mundo tinha uma maneira muito rústica de ir de um lugar para o outro. Quando não era a pé, era montado em animais. Então a passagem da BR trouxe esse avanço e, de certa forma, mesmo sem um estudo, eles entenderam que aquilo seria bom para a atividade, né? Tanto é que até hoje, né, tem um ponto de venda lá estabelecido, às margens da BR, e o que tornou esse lugar conhecido. Por todos os cantos de São João da Varjota e da comunidade dos Potes, é possível encontrar as chamadas cercas de pedra, muros formados por blocos de pedras amontoadas, usadas para demarcar um território. Os quilombolas construíam esses cercados em troca de comida. A arte de fazer utensílios foi se mostrando aos poucos como uma atividade lucrativa, mas que antes tinha o objetivo de armazenar água e de guardar sementes de uma colheita para outra. Mas como de fato a argila se tornou presença tão marcante da vida de comunidades quilombolas? A utilização da argila, ela é antiquíssima. Tanto que os vestígios de cultura material que existem sobre a face da Terra, sabe, boa parte são feita de barro. Né? Porque depois que você assa o barro, é muito mais duradouro do que qualquer ferro, do que qualquer outros elementos da natureza. Né? No nosso caso, o sinal de haver argila, um terreno argiloso,
ali é um convite a se fundar uma comunidade humana, a se traçar a primeira linha de uma comunidade. Porque justamente, o que é a argila? A argila, né, é o barro que não é areia. A argila é o barro se transformando num outro mineral. A argila é ainda um barro que tem vida, que tem elementos orgânicos dentro dela, né, se formando. Portanto, é por isso que ele assa. A areia não assa, mas o barro assa. Portanto, você modela. Então, a argila é um sinal de humanidade, um sinal da organização da comunidade humana, né? Então, onde tem argila, pode ter quilombo. Não se organizava um quilombo que não fosse perto de uma lagoa, que não fosse perto de um lugar que tivesse argila, justamente para construir elementos, de construir a vida cotidiana, de organizar a vida sobre aquilo. Teresina, por exemplo, né? E mais antes de Teresina, o Puti Velho, né? O que é o Puti Velho? Nasceu da argila das lagoas do norte, para usar uma linguagem de hoje, né? É pura fundação, é pura fundação. Então, onde tem quilombo, olhe por perto, que vai ter, né, área argilosa, vai ter água, vai ter nascente, vai ter olho d'água, vai ter encontro de águas. Tá? Nós temos os exemplos aqui perto de nós. A argila e o barro, né, eles são únicos em todos os espaços, porque ele diz respeito com a composição do solo, né? Essa composição do solo, a presença de matéria orgânica, de outras substâncias. E aí, cada lugar, nós temos tonalidades diferentes. Se eu for, por exemplo, aqui em Teresina, encomendar uma peça de cerâmica, se eu quiser no tom natural, eu vou ter um tom mais claro. Se eu for para outro espaço, por exemplo, se eu for para o Ceará, uma cerâmica lá do Ceará, ela tem uma tonalidade mais forte, né? Ela é mais escura, essa tonalidade. Então, essa tonalidade, ela vai variar por lugares. E aí, a capacidade de ligamento dessa argila é que vai dizer da qualidade do produto feito ou melhor, da finalidade do produto. Por exemplo, se existe argila com um poder de ligamento melhor, ela é um tipo de argila que ela tem uma maior capacidade de queima e uso, por exemplo, a cozinha. Então, esse tipo de argila, ela é destinada a fazer o quê? Utensílios como aquelas panelas para fazer feijoada, para fazer moqueca. Esse tipo de argila seriam as que aguentariam maior temperatura, né? Teriam uma maior temperatura. Nos primeiros relatos sobre as origens da cerâmica no Brasil, ela se dá na cultura indígena. Então, quando nós temos um espaço quilombola, quando nós temos um quilombo, que é o quê? É a junção de pessoas refugiadas e dentro dos quilombos também se refugiavam alguns indígenas. Então, esse processo nós chamamos de miscigenação. É um fruto da miscigenação à cultura da olaria. Nós temos o barro, que vem da cultura indígena, mas que é produzido, que é modelado pelas mãos de uma comunidade negra. Olha a importância da união de raças em todo o Brasil. Olha o que o regime do escravismo fez com que acontecesse no Brasil, esse trabalho que hoje é um trabalho considerado ímpar em todo o estado do Piauí, que necessita sim de uma reconfiguração, de um fortalecimento dessa cultura para as novas gerações. Nos séculos anteriores, o barro era tido como forma de arrecadamento financeiro. As pessoas faziam os jarros para o mantimento de suas famílias. Hoje, nós temos ele como um objeto histórico. A gente faz, a gente produz para que seja mantida essa cultura da olaria, essa cultura de preservação dos ideais negros. Ali não está somente um objeto, ali está a cultura de um povo, ali está a sobrevivência de uma comunidade. Quando nós mantemos essa sobrevivência, nós conseguimos com que essa comunidade seja revigorada e que ela se fortaleça e se perdure por muitos anos. Então, a partir de um objeto, como o jarro de barro produzido na comunidade Potes, nós temos o fortalecimento dessa comunidade.
certo tempo, a retirada da argila presentes nas terras das propriedades de fazendeiros era feita de forma escondida. Os quilombolas até nisso sofriam. Como era que meu pai, para tirar a barra aqui, era obrigado a tirar escondido. Porque o dono da oleria aí, botava vigia. Viu? Porque meu pai ainda chegou até a ser preso, dentro de um barreiro de barro. Naquela região ali do pé de genipapo que tem ali, né? Na primeira oleria. Porque nesse dia ele estava tirando um barro lá, aí o dono da terra, o Zé Carlos Barbosa, estava fazendo caminhada. Aí nesse tempo os policiais andavam tinha o carro de buscar em Oeiras, né? Aí nesse dia, coincidência que tinha polícia aí ele chamou a polícia, porque meu pai estava tirando barro ali. Aí nesse dia meu pai não foi preso, porque teve o início, que é onde entra a história do Padre João de Deus. O Padre João de Deus, ele ia para Picos, que ele estudava em Oeiras. Quando ele viu a polícia lá, que ele já conhecia a história da gente, parou e disse para o policial não prender meu pai, que ele não estava roubando. Ele estava procurando meio de trabalho, viu? Procurando meio de trabalho. Aí desse tempo para cá e pronto. Aí só foi ruindade. A gente fazia os potes, mas passar tinha que tirar lenha escondido também. Tinha que tirar lenha escondido, viu? Porque se pegasse, era polícia também. Aí toda a vida foi sofrimento, só sofrimento. Aí o Padre João de Deus é uma pessoa que Deus ama. Sem ele nós não somos ninguém. Ele fez um projeto em Canadá. Aí fez essa benção para nós trabalhar, já melhoremos. Ele se doeu com aquilo, aí comprou a comunidade. Aí foi, dividiu com a pobreza. Aí cada quem ficou plantando seus pedaços de chão, sem pagar nada, viu? Aí fez esse galpão, já foi outra vida para nós. Melhorou muito. Fez esse galpão, daí não paga nada. Os terrenos que ele deu para a gente trabalhar também não se pagava nada, não se paga nada. Agora, para acabar de cooperar, estamos recebendo o título daqui para ficar para a gente mesmo. Outra vida, né? Sossego. E para a gente aí é um orgulho. E qualquer coisa, o Padre João de Deus, abaixo de Deus está ao lado da gente, dando força. Então, a gente se sente orgulhosa, né? Ter uma pessoa forte desse, nascida e criada aqui, ao lado da gente. Eles tinham já essa atividade, embora não fosse prioridade para o dono da fazenda. Não era prioridade. A prioridade era produzir agricultura nossa daqui da região, sobretudo porque na fazenda precisava de pasto para os animais. Eles eram conhecidos como um povo que não trabalhava, não produzia por conta dessa história do barro. Mas aí criamos um espaço próprio para que eles pudessem produzir, aumentando o período de trabalho durante o ano. Depois da construção desse galpão que tem lá, desse salão grande que tem lá, foi construído também um forno ao lado para assar o material que eles produziam. Agora, juntamente com a produção do artesanato, vem a cultura própria, a cultura negra, a dança negra, o rito próprio deles, que é um rito completamente diferente do normal, do comum daqui, da região. Mas a gente deu todo incentivo para isso, para que pudesse acontecer. E hoje são verdadeiramente donos dessas terras, produzem de acordo com
a cultura deles, o estímulo que eles têm para tanto, e praticam toda essa cultura também na região. Também com o crescimento das comunidades quilombolas, há toda uma força que se une e eles têm fazem parte desta associação, desses grupos que estão sempre juntos buscando essas alternativas de culturas próprias. Essas conquistas ajudaram na sobrevivência do quilombo. Sobrevivência essa que impactou diretamente na formação populacional do município. O município de São João da Varjota foi fundado em 1994. Antes, toda essa área pertencia a Oeiras, a primeira capital do Piauí. A cidade é reconhecida por sua grande população negra, chegando a representar 80% da população. É uma coisa muito interessante. São João da Varjota é uma cidade de quase 5.000 habitantes e nós temos mais ou menos 6 comunidades quilombolas, remanescentes quilombolas. Algumas ainda faltam a certificação da Fundação Cultural Palmares. Mas a nossa cidade é legitimamente negra. É uma cidade que tem um passado negro. Apesar dos primeiros habitantes terem sido portugueses, como o senhor coronel Agostinho Barbosa, mas junto com eles vieram essas pessoas destinadas ao trabalho escravo aqui na Fazenda Varjota. Quando se dá a comunidade quilombola Potes receber esse destaque todo acerca de sua arte, é importante relevar que ela está localizada em uma das vias mais movimentadas do Brasil, que é a BR-230. Isso contribui para o turismo em São João da Varjota, isso evolui culturalmente a comunidade e financeiramente, uma vez que sua renda vem justamente dessas pessoas que param e apreciam o seu trabalho. No Brasil, segundo dados do Censo de 2022, realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população quilombola totaliza mais de 1.320.000 indivíduos, correspondendo a 0,65% do número total de habitantes do país. Os resultados revelam a existência de 473.970 domicílios, onde pelo menos uma pessoa é quilombola, distribuídos em 1.696 municípios brasileiros. A região Nordeste concentra a maior parte desta população, com 64,19%, o equivalente a 905.415 quilombolas. Surpreendentemente, apenas 4,3% da população quilombola reside em territórios já reconhecidos e titulados no processo de regularização fundiária. Isso quer dizer que a cada 10 quilombolas do Nordeste, apenas um vive em território delimitado. No Piauí, há mais de 31.600 indivíduos pertencentes a comunidades quilombolas, correspondendo a 0,97% da população total. Esse índice é superior à média nacional e coloca o Piauí na 7ª posição entre os estados com maior população quilombola do país. As comunidades estão presentes em 75 municípios do estado e para que elas continuem existindo, também se fazem necessárias políticas públicas que garantam suas permanências nos territórios.
As comunidades quilombolas do Piauí e do Brasil, elas têm como referência os traços, né, os referenciais orgânicos. Para isso, elas necessitam que toda e qualquer política pública advinda para os quilombos do Piauí ou qualquer um quilombola do Brasil, ela precisa entender as especificidades de um povo que chegou em um país e que precisa se segurar e se sustentar através de sua cultura. Então, as políticas públicas, antes de qualquer um quilombo, elas precisam olhar para o seu território quilombola e respeitar as culturas e as formas de vida dessas comunidades quilombolas. Um dos preceitos fundamentais é a titulação e a regularização dos territórios quilombolas no Brasil. Nós acabamos de perder Mãe Bernadette na Bahia, né? Porque ela morreu porque ela estava defendendo o quilombo preservado. Para nós quilombolas, precisamos de um território preservado. É por isso que nós lutamos para que tenhamos vida. A vida para nós é o território preservado ambientalmente e a reserva, a seguridade do território quilombola é o não desmatamento, não a invasão e não as queimadas. Patrocínio, Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Todo dia é de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, ter mais carinho. Com amor nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. Patrocínio, Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. A habilidade de trabalhar com argila na comunidade quilombola dos Potes é passada de geração em geração, principalmente de mães para filhos e filhas, tornando-se uma parte essencial da cultura e da identidade desse povo. O conhecimento é transmitido oralmente e através da prática, envolvendo técnicas específicas de preparação da argila, modelagem, secagem e queima. Agora, vamos conhecer todo o processo realizado pelos artesãos, desde a retirada do barro até a finalização da peça. Essa região é conhecida pelo nome de barreiro. É daqui que os oleiros retiram o barro necessário para criar as peças. Em épocas de chuvas, essa área fica totalmente coberta pela água. E nos meses do segundo semestre, são os principais que eles utilizam para fazer a retirada da argila. Primeiro, a gente não tem nenhuma técnica tradicional que nos ensine a detectar um local que tem argila, né? Então a gente sempre parte
de um lugar em que as pessoas já retiravam, né? Então a gente sabe que onde retirava sempre tem argila. Em alguns lugares ela é mais profunda, em alguns lugares ela aparece com mais rapidez, ou seja, ela está mais na superfície, e aí fica mais fácil. Só que nem toda argila ela serve para o processo de modelagem, para o processo de fabricação das peças, porque alguns tipos de argila que você encontra por aí, elas até vão formar uma peça, a peça até pode ser que sustente, que seque, às vezes ela quebra quando está assando, ou quando você vai usar de forma doméstica como um utensílio de cozinha, ela quebra, porque a argila é fraca. Eu fui ensinado que quanto mais escura e menos pedregosa for a argila, melhor ela é para o trabalho com a cerâmica, porque ela vai desmanchar com mais facilidade, vai ser melhor de modelar, ela vai encorpar melhor, ela vai secar melhor e quando assar, ela vai ficar uma peça resistente. Então primeiro a gente tira toda a camada de terra normal, seja ela argila, seja ela areia, normalmente é a argila que tem por cima, porém não é uma argila tão concentrada quanto nas camadas que vão ficando mais profundas. Por conta do sol castigante do Piauí, os homens preferem fazer a retirada do barro no início da manhã ou durante o final da tarde. A busca pela argila negra requer muito esforço físico. São necessárias cavar pelo menos 3 camadas de terra. Aí vira no saco assim, ó. Aqui não cai não, aqui depois de apoiar. Tem essa primeira camada aqui, ó, que em alguns lugares ela é mais profunda. Aqui ela é menos espessa, né? Ela é mais estreita, ela é mais fina, né? Aqui nessa parte em específico. Só que tem lugares que você cava que ela dá quase 1 metro de profundidade, vai variar muito. Porém, enquanto ele está nesse aspecto aqui, um pouco arenoso, ele desmancha com facilidade, ele solta muito pó, ele não serve para o artesanato. Então essa camada aqui a gente vai cavando e vai jogando para fora, a gente não leva para lá, a gente vai tirando para fazer a limpeza até chegar na primeira camada que eu falei, que ela é misturada. Então esse pedaço aqui, depois que você passa dessa primeira camada superficial, esse outro pedaço aqui, se você cortar ele, você vai perceber que ele tem veios, assim ó, como esse torrão aqui ó. Você percebe que ele é argila, já dá o aspecto da argila pura, ela já começa a aparecer, porém, ela tanto tem pedras, que ainda são herança dessa primeira camada, e as pedras atrapalham quando vai assar, né? Porque quando ela esquenta, onde tem pedra, quebra, e ela tem veios dentro ó, do próprio barro. Então, esse veio do barro enfraquece a matéria-prima quando ela está pronta para ser assada. E se fizer peça com ela, vai servir? Vai. Com essa primeira camada aqui, você pode fazer alguns tipos de peça. Você pode fazer tijolo cerâmico, você pode fazer telha, você pode fazer peças decorativas que depois você não vai levar ela para o forno. Por quê? Justamente porque esse material aqui ele é mais frágil. Se você cavar aqui onde eu estou pisado, né, que é de fato a argila que a gente chama excelente, boa, ó, ela tanto solta com facilidade. Ela não pode ser muito pegajosa, porque se ela for muito pegajosa, ainda indica que ela tem heranças desse primeiro terreno aqui, desse primeiro solo, né?
Então aqui para baixo você vê que ela vai perdendo esses veios. Quanto mais você vai aprofundando, ela vai perdendo esses veios. Então aqui, quando eu venho retirar, enquanto tem isso aqui eu não levo. Porque eu sei que vai afetar a qualidade da peça. Eu fui ensinado assim. Né? Se você observar, tem pedrinhas também que vai dificultar o trabalho lá. Então quanto mais você aprofunda, mais pura a argila vai ficando. Que ela não tem interferência de outros solos. Quando você acha ela pura, aí você vem e joga ela para fora. Né? Então ela sempre vai ter um aspecto mais azulado assim, ó. Ela vai lembrar muito a pepita de minério de ferro. Então ele é sempre azuladozinho assim, ó. Quando você encontra ele nesse aspecto aqui azulado, sem nenhum veio, sem nenhuma mancha, essa é a argila pura. Elton Souza é oleiro da comunidade há mais de 10 anos e também ajuda na retirada da argila negra. Após cavar e juntar o barro em um saco, é hora de levar para o galpão e começar o tratamento da matéria-prima. Ela chega, eu boto aqui, aí eu vou molhar ele, deixando curtir para amanhã, para poder amassar ele amanhã. Aí agora eu vou derramar o resto do barro, vou abrir com a enxada e vou molhar ele. Aí eu vou juntar ele e cobrir para amanhã. Aqui eu boto ele aqui, eu limpo o lugar, boto ele. Eu abro ele aqui. Tem que quebrar essas pedras tudinho, para ficar só o pozinho. Vou molhar ele agora. Para deixar ele curtindo para amanhã, dar o processo nele, deixar ele todo no ponto de fazer a panela. O jarro, o pote. Passadas mais de 24 horas, acontece mais uma fase de preparo. Um dos segredos é a utilização do esterco de jumento, sendo adicionado ao barro. Depois da argila tá assim, aqui é o momento em que vai jogar mais um pouco de água, bater mais um pouco com o cavador, aí depois vai para outra parte, que é pegar o esterco do jumento para poder dar consistência na argila. O objetivo principal do esterco é unir a argila com o esterco. Por quê? Porque quando ele vai para o forno, ele pode, a argila ela pode rachar. Já foi experimentado vários tipos de esterco. Já foi colocado pó de serraria, de outros animais, mas não deu certo. Aí sempre a gente usa o esterco do jumento. Quando queima, fica só na natureza do barro, né? Até porque o jumento ele só se alimenta de mato, né? De capim. Aí após aqui é jogado aqui por cima, conforme vai batendo o barro, aí vai jogando aos poucos. Não pode jogar demais, porque senão a argila ela vai ficar muito consistente. Aí tem o ponto certo dela ficar. Aí depois aqui bate mais um pouco, até ela ficar no ponto certo, correto de fazer a moldagem da peça. O saber ancestral entende já tem esse conhecimento que se a minha argila ela não tem a liga suficiente, eu tenho que colocar o aditivo. E quais são os aditivos? Em diversos lugares que eu já passei pelo Piauí, por exemplo, eu encontrei lá numa comunidade quilombola da região de Simões.
Um senhor, ele faz tijolo de adobe e ele coloca como aditivo a manipoeira. E é um conhecimento ancestral e extremamente ecológico dele. Por quê? A manipoeira é um resíduo tóxico. É o cianeto, né? Que a gente retira da mandioca. Então, a manipoeira, ela é um descarte. Ela não serve dentro da economia da farinhada. E eles usam a manipoeira como essa liga para dar maior sustância, né, a esse tijolo. E ela é tão eficiente, a liga, que esse tijolo não precisa ser queimado. Ele seca ao sol e ele serve para a construção. Lá, por exemplo, eles utilizam o esterco, né? O esterco, no caso lá, o esterco de jumento. É também uma opção ecológica, porque ela está utilizando um resíduo. Qualquer atividade econômica, né, de trabalho que a gente utilize resíduo, a gente está contribuindo para a diminuição da cadeia de carbono, né, da emissão de carbono. Então, se utiliza um resíduo, eu já estou numa atividade ecológica, né? Depois de alguns dias, a argila já está pronta para ser modelada. É pelas mãos desses artistas que o barro vira arte. Maria, depois de pegar a argila, colocar em cima desse tamborete, como é que é o processo até antes de colocar o fogo? O primeiro processo a gente vai tirar ele da rama de barro, como vocês viram. Aí de lá a gente vai na mesa fazer o bolo que vocês viram construindo. Aí depois a gente traga para cá. Aí após traga para cá, aí vai modelar na peça com a mão, uma por dentro e a outra por fora, para estar dando o tom da vazia. Aí depois a gente pega o sabugo e vai subindo. A importância do sabugo é porque sem ele a peça não fica modelada na maneira que é. Aí a gente pega, tanto faz seca, aqui é uma tigela, o apelido, o nome é alguidar e o apelido de fantasia é tigela. Aí aqui a gente vai modelar a tigela, que ela serve de fruteira na mesa, ela serve de plantar planta, ela serve para botar comida na mesa e também para cozinhar. Depois que as peças são modeladas e passadas pelo menos 24 horas, um novo processo é realizado, utilizando a semente de uma árvore nativa, o mucumã. Como é que funciona, Noelma? A importância do mucumã nesse processo? A mucumã, ela é uma das responsáveis por o acabamento da peça. É uma semente que ela é encontrada aqui mesmo na comunidade e ela faz o último processo. Depois de ser moldada a peça, espera a faixa de 24 horas para poder fazer esse processo. Ela dá uma sensação de brilho na peça e a peça, ao ir para o fogo, ela une a argila e não solta quando vai cozinhar. E aí ela é muito responsável por o acabamento e sem ela a peça não daria essa consistência. Então, além de tornar a peça um pouco mais lisa e brilhosa, quando ela vai ao fogo, ela também ajuda na durabilidade. Isso mesmo. E aí ela é responsável por acabamento e tem essa função. E a gente teme muito em acabar por conta de muitas queimadas que está tendo na comunidade, aí é difícil a gente encontrar uma árvore. Mas as que tem a gente está preservando. E só depois de todo esse processo é que em alguns dias as peças são levadas para o forno. Aí depois de 3 dias, 3 ou 4 dias, dependendo da peça, quando ela já está bem seca, aí é que vem para o forno. Dentro desse forno ele pega a faixa de umas
200 a 250 peças, dependendo do tamanho. Para fazer o assamento, para fazer a queima, é na faixa etária de 3 cargas de lenha, que é o que a gente estima. Ele pega de 150 a 200 peças, dependendo do tanto do tamanho da peça. É 24 horas para fazer a queima e 1 dia e meio para poder tirar, porque como é muito quente, aí tem que aguardar, esfriar para poder fazer a retirada das peças. Depois de todo o processo artesanal no galpão, atravessando a BR-230, as peças são trazidas para um local, esta lojinha onde são expostas e são vendidas para turistas e trabalhadores que utilizam da rodovia federal. É daqui que elas ganham o mundo. Na pequena loja, ficam expostos vários tipos de peças, desde uma grande panela de barro até um simples copo, uma variedade que impressiona quem passa por aqui. Como veio o processo de lá, de dando o início, aí chega aqui a reta final, que é onde a gente sobrevive dessa loja. Porque a gente, como nós moramos na BR-230, tem muitos carros subindo e descendo, e é da onde a gente sobrevive por eles pararem e comprar o produto nosso. E a gente tem uma comercialização muito boa, através dos caminhoneiros, através das conquistas que a gente faz. Quando os clientes chegam aqui, a gente sabe receber as pessoas. E é daí onde a gente sobrevive. Agora explica, vai falando um pouquinho as características de cada peça. Essa aqui, ela é a panela, voltada para fazer comida, enfeite, botar comida na mesa. Enfim, cada uma dessa aqui tem um motivo. Essa aqui é a pequena, a média e a grande. Aí muitos clientes compram em quantidade. Digamos, chegamos você sendo um cliente. Essa daqui é R$100, mas aí para revenda a gente faz o preço para ele vender lá fora, na venda. Que uma dessa aqui é 100 e sai por 80, essa aqui é 60, a gente vende por 50. E assim diante, né? Essa aqui é a tigela, conhecida por alguidar, conhecida por a tigela. Que essa tigela ela serve também de fruta, colocar a fruta na mesa. Serve para botar comida na mesa, fazer uma decoração, plantar planta. A rosa do deserto também, ela é muito comprada para colocar a rosa do deserto. Essa aqui, o nome dela é cabaça, mas nome fantasia é botija. Porque botija, ela é para botar água. Muitas pessoas que não podem beber água geladeira por ter problemas de saúde, aí compra bastante dela para botar água e tomando a água. Aqui também ele serve de enfeite. Você pega, bota ela uma patinha. Você bota ela dentro de um jardim, jogada lá dentro, como se ela não estivesse valendo nada. Mas ela serve assim de um enfeite, fica dando um destaque muito bonito, porque a grama é verde e ela é meio avermelhada, aí fica coisa muito bonita. E além de tudo, dá para botar ovo ou fazer um cinzeiro, o que você quiser fazer, né? Essa daqui também é uma tigelinha que serve para você, além de botar... fazer enfeite, botar fruteira, enfim, serve para você se alimentar, ser uma tigela de comida, né? Você pode comer nela também. E temos aqui o copo, que é também muito vendável, ele serve para você tomar água, tomar a sua bebida, viu? Enfim, tudo que você está vendo aqui é de serventia. Esse aqui é o bule, que o bule também serve para tanto ferver a água como servi-la na mesa. Leite, qualquer coisa que você quiser botar, aqui ele serve para tudo, viu? E esse aqui também é um dos pratos, que é tipo prato de comida mesmo, você querendo comer, não querendo comer nessa e nesse aqui, tanto faz, viu? Que aqui é prato para caldo e também serve para utilizar outras formas.
Ismael Andrade trabalha como piloto de drone agrícola e resolveu parar na lojinha para adquirir uma das panelas de barro. O paraense nos conta que em seu estado é difícil encontrar esse tipo de peça e que pretende preparar uma moqueca, prato típico de sua região. Esses pratos mesmo aqui, você coloca a comida nele, ele vai demorar bem mais tempo, né, para ela esfriar. Às vezes você coloca ele para nós lá tem muito vidro, né, os pratos são de vidro e eles esfriam muito rápido. Você usando esse prato aqui, né, de barro, ele vai demorar bastante para a comida esfriar. Conserva bastante, né? É bem interessante. E a panela? A panela também é a mesma coisa. Ela é que demora mesmo. Você tira ela do fogo e ainda continua fervendo por um bom período. Durando ali mais tempo, quem não for fazer a refeição conjunta, a comida continua quente. Continua quente. Pode esperar aí acredita aí que até uns 20 minutos que a comida ainda vai estar bastante quente ainda. Diferente de uma panela normal. Bem diferente. Se for fazer numa panela normal, se não juntar todo mundo, reunir ali na mesa ali para fazer a refeição, logo a comida vai estar fria, não vai estar o mesmo sabor, né? E lá na sua região, o que vocês costumam preparar? Lá nós preparamos bastante a caldeirada, né? Moqueca de peixe e a feijoada também, na panela de barro. É bem interessante, ela demora bastante para esfriar e o gosto também do sabor da comida é outro. Patrocínio, Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. A Rede Meio Norte não para de crescer e a nossa programação está sempre em movimento para melhorar a sua experiência do outro lado da telinha. Então, fique ligado! A partir das 6 da manhã você vê destaques da noite, os fatos da manhã, a cobertura local, policial, nacional e internacional, entrevistas e política, tudo com a participação do telespectador, sempre ao vivo, com Yeldson Vasconcelos no Bom Dia Meio Norte. Às 8h30, a sua revista eletrônica matinal favorita traz dicas, informações, instruções, moda, culinária e o debate de assuntos importantes, além de muita música e descontração no comando de Carla Berger, com Revista Meio Norte. Em seguida, Pádua Araújo, Chupetinha e Piauilina trazem os principais acontecimentos policiais locais da manhã com muito humor, alegria e descontração, e com grandes quadros como a Hora do Riso e a Pracinha do Riso, além de interação com o público, tudo ao vivo no Ronda do Povão. E logo depois, Silas Freire atualiza o Brasil com as ocorrências policiais do momento, a cobertura de grandes casos e o que está acontecendo no mundo, contando sempre com a colaboração do internauta e telespectador para cobrar as prefeituras e estar onde o fato acontece, com o Ronda Nacional, a partir das 11h40 da manhã. A sua tarde também é recheada de informação e diversão. A partir das 13 horas, Amadeu Campos chega com o Jogo do Poder e um time de jornalistas e analistas da política que trazem suas manchetes e destacam o que é mais relevante na política local e nacional, além da conexão com o mundo ao vivo, direto de países como Estados Unidos, Áustria e China, através dos correspondentes internacionais. Às 3 da tarde, os queridinhos do Brasil deixam a sua tarde perfeita. Erlan Bastos, Suiane Pessoa, Valdelúcio Barbosa e Maiara Dias te contam as principais fofocas do mundo dos famosos, as notícias que mais chamaram a atenção e as curiosidades que surpreendem. Tudo isso e muito mais você encontra no Programa da Tarde, sempre ao vivo. Em
seguida, a partir das 5 horas, Dudu Camargo traz a novidade para toda a Rede Meio Norte com o MN 40 Graus Nacional, cobrindo os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o Brasil com nossos repórteres e também com a sua participação através das redes sociais. Logo depois, às 6h30, Dudu abre espaço para o querido Luiz Fortes esquentar seu começo de noite com o clássico de sucesso MN 40 Graus, com as notícias policiais locais e regionais e muita descontração do jeitinho que só o Luiz faz. Às 8h30 da noite é hora de Ciência Política. Tudo de forma clara e explicada para o telespectador se envolver com as decisões e acontecimentos que afetam diretamente a sua vida, sempre ao lado de grandes comentaristas que trazem bastidores e informações exclusivas. Tudo isso e muito mais aqui, na Rede Meio Norte, cada vez mais no meio do povo. Patrocínio, Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Estamos chegando agora aqui na casa da Dona Maria Raimunda. Já quem nos espera aqui na cozinha é a Maria Irene. Maria, nós vamos tirar agora a prova dos 9 com a panela. Será que funciona mesmo? Funciona sim. A gente vamos mostrar a galinha feita na panela de barro, que o início é matar a galinha pinicando. Aí depois ferventa a galinha, a maneira que tá ela lá. Já tá aqui no fogo, Tá no fogo. Aí agora a gente vai mostrar como é que nós vamos botar o tempero para dar mais o sabor na galinha. Aqui ela já tá ferventada aí. E agora a gente vai botar o tempero para poder dar o sabor melhor na galinha. Que a gente pinica o pimentão. Pinicando o pimentão, que é para dar o sabor. A galinha canela preta, viu? E aí tem um tempo diferente, Dona Maria? A panela normal da panela de barro? O tempo, ela demora mais um pouco, porque como a panela é feita manual, ela não é fina, ela vai demorar no máximo lá para umas 2, 3 horas, depois de botar ela no fogo, viu? Estamos botando aqui o pimentão. Aí agora a gente vai lá com o tomate. Agora. O tomate. Mas a comida, o gosto fica bem diferente, né? Fica. Ela fica um sabor muito bom, viu? Porque o barro, ele entranha na comida e fica aquele sabor mais gostoso e saudável. E a panela de barro, a gente é registrado por o barro ser uma argila muito boa. E aí a gente cozinha também, preparando ela também, porque serve da saúde. Ela não larga como o alumínio, né? E aí a gente faz a comida na panela de barro, porque justamente é para tá trazendo as origens da gente. E a comida fica um tempo mais quente, não é? É que depois da gente apagar o fogo do fogão, ela fica no máximo 2, 3 horas também fervendo, sem o fogo aceso. Aí demora mais tempo quente, viu? E a gente cura ela também, viu? Antes da gente botar ela no fogo, a gente bota ela com a gordura e a água, para a gordura entranhar no barro para ficar mais forte. Fica mais gostoso com a gordura com a gordura espalhada dentro do barro. Entendeu? Você tá vendo, ó, que ela aqui por fora ela tá meia branquicenta. É que eu primeiro botei ela para ferver, só a água e a gordura. E agora é só tapar? É só tapar. Vou dar uma mexidinha com a concha para poder dar mais um saborzinho. Aqui a gente põe um pouquinho. Experimenta, ver como é que tá de sal. Aí bote um pouquinho mais de sal. Aonde? Aí aqui, ela estando fria de sal, a gente bota mais só um pinguinho.
viu? Que é para dar o sabor também mais gostoso. Aí dá outra mexidinha. Aqui. Aí daqui a gente faz o pirão, viu? E ela tá com o caldo assim, mas aí a gente pode pegar o sangue dela, tampar a panela, e aí a gente pega o sangue, bota um pouco de vinagre, mexe um pouquinho de farinha, aí joga aqui dentro para fazer ela molho pardo, que é o último retoque. E aqui, ela vai demorar quanto tempo ainda? Ela vai demorar mais ou menos uma hora. Já está começando a subir a fervura. Aí já vamos poder experimentar. É, com certeza. Pronto, vamos esperar então. Após 1 hora, chegou o momento de experimentar a galinha caipira da raça Canela Preta. Pronto, agora aqui chegou o momento da gente servi-la. Aí tá fervendo, como você tá vendo. Aí agora... Ó, você pode perceber, ó, que ela tá fervendo, ó. Viu? Ó, tá fervendo. Aí agora aqui é mais ou menos desligado e fervendo. Ó, continua fervendo. Um arrozinho, uma saladinha, feijão, macarrão. Perfeito. Vamos experimentar então a galinha caipira canela preta. Canela preta. Feita na panela de barro. Na panela de barro. Vamos lá. Realmente fica muito suculenta, bem molinha e muito gostosa, viu, Maria? Pois é. É a maneira que a gente trabalha, né? É uma coisa que vocês já tinham dos seus antepassados, né? Que vocês tentam preservar. Isso, a gente sempre, o que está vindo dos antepassados, a gente tenta o máximo do máximo para seguir em frente. Fica bem mais gostoso. Né? As comunidades quilombolas têm experimentado mudanças significativas nas últimas décadas, incluindo o acesso aos avanços tecnológicos. Essas experiências podem variar amplamente entre diferentes localidades, dependendo de vários fatores, como a localização geográfica, recursos disponíveis e o contato com a sociedade da região. No caso da comunidade dos Potes, localizada a poucos quilômetros de São João da Varjota, a chegada da eletricidade em meados da década de 90 e da água encanada nos anos 2000 marcou o início dessas melhorias aos residentes, com infraestrutura, saúde e bem-estar. Em todas as casas do remanescente quilombo já existe energia elétrica, que serve tanto para auxiliar as demandas do cotidiano, como também o conforto de tomar água gelada e poder assistir uma novela na televisão. Também é presença marcante o acesso à internet, fazendo com que o trabalho aqui desenvolvido seja cada vez mais valorizado. Os membros desse povo passaram a se organizar por meio de uma associação para reivindicar os seus direitos.
Hoje nós podemos dizer que estamos bem. Há muitos anos atrás, quando nós iniciava a associação, a gente começava no passo de engatilhamento, né? E aí nós hoje podemos dizer que estamos bem, porque nós já conseguimos muitas coisas através da associação, através do nosso trabalho. E eu, como uma das mais novas da comunidade, vendo as mais velhas falar como era a comunidade há 50 anos, 60 anos atrás, posso dizer que hoje nós estamos realizadas, né? E o nosso intuito, nosso pensamento é de continuar nos realizando, mantendo a nossa cultura e continuando trazendo os mais novos para que não acabe. Essa comunidade que você está vendo em si foi através da associação, porque a gente teve vários cursos de associativismo, aí foi daí de onde a gente teve o conhecimento que nós podíamos fazer, fundar uma associação na própria comunidade. Aí foi daí de onde a gente veio ser conhecido como comunidade quilombola. Os primeiros passos que a gente foi, eu como presidente de associação, a primeira andada minha foi para Recife, Pernambuco, e aí daí por diante, já andei em várias cidades grandes, várias capitais grandes, como Brasília, Maceió, Alagoas, Recife, Goiás, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, enfim, todas essas capitais eu já andei, levando o nosso produto para nossas feiras. A luta pela preservação desse lugar passa também pelas tradições centenárias, que são passadas de geração em geração e que carregam a ancestralidade africana. É o caso das danças de lezeira, onde os membros da comunidade quilombola, ao som de batuques e cantando rimas, dançam em meio a uma roda animada. Uma riqueza que, mais do que uma representação, é a vivência de uma identidade. Poço Maré vai-me, e a canoa tá no Poço Maré vai me levar, Maré, vai me levar, vai me levar, Maré, vai me levar, e a canoa tá no Poço Maré e a canoa tá no Poço Maré vai me levar, Maré, vai me levar, vai me levar, Maré, vai me levar, e a canoa tá no Poço Maré e a canoa tá no Poço Maré e a canoa tá no Poço Maré, e a canoa tá no Poço Vasilhão vai me rema canoa, não deixa ela vir, rema canoa, não deixa ela descer, rema canoa, não deixa ela virar, rema canoa, não deixa ela descer, tá no Poço Vasilhão vai atravessar, a canoa tá no Poço Vasilhão vai atravessar, rema canoa, não deixa ela, rema canoa, não deixa ela virar. Essa aqui. O Cidalele de Codó, vai na Angola gira. 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 Parte dessa tradição também está alicerçada em expressões populares e nas profissões de fé de religiões de matriz africana. Na comunidade dos Potes, apesar de aqui já existir católicos, evangélicos e espíritas, a religião com maior número de adeptos é a Umbanda, religião afro-brasileira que se desenvolveu no Brasil no século XX, combinando elementos das tradições africanas, indígenas e espíritas, sendo conhecida pelo sincretismo religioso, na existência de espíritos desencarnados que podem se comunicar com os vivos e na presença de orixás, divindades que são veneradas. Vai
Por ser uma comunidade quilombola, né, tem sempre essa ascendência religiosa para as religiões de matriz africana. Era a religião do meu avô, era a religião da minha avó, da minha bisavó, dos meus tataravós, porque era isso que eles conheciam aqui, sempre conheceram isso como sagrado. Logo depois veio o catolicismo, com a compra da terra. Já tem pessoas na comunidade que são evangélicas, mas que mesmo independente dessa questão de cor, de raça e de credo, exercem a atividade, né? Então essa atividade ela é o carro-chefe, é o que norteia a comunidade e sustenta até hoje. A diversidade religiosa de comunidades negras, ela já vai existir no processo de colonização. Se nós, por exemplo, pessoas negras no Piauí colonial, era proibida de entrar em igreja de brancos. Então, pessoas pretas vão construir igrejas para eles, né? São igrejas, por exemplo, que nós vamos ter as dedicadas a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Serão igrejas de preto, então nós teremos pretos católicos, né? Mas esse mesmo catolicismo não é um catolicismo tradicional, ortodoxo, é um catolicismo híbrido. É um catolicismo que, ao ponto que você frequenta a missa, você acredita nas celebrações umbandistas. Então, assim, o catolicismo e a Umbanda tiveram diálogos muito próximos, desde o Piauí colonial até a atualidade. Eu terei pessoas oficialmente que se dizem católicas que frequentam o terreiro. Isso faz parte da nossa hibridização. E umbandistas, dentro da própria Umbanda, né, a Umbanda, ela é muito diversificada. Se você for olhar um altar de Umbanda, você terá santos católicos e entidades do candomblé, entidades caboclas. Então você tem, na própria Umbanda, é uma das religiões de maior diversidade, porque o panteão das crenças umbandistas, ela vai acolher Nossas Senhoras
vai acolher santos católicos, assim como o Preto Velho, Maria Padilha e tantos outros, né? Então, a relação entre catolicismo e umbandismo, ela tem essa configuração no Brasil, no Piauí, muito forte, né? Agora, em relação à evangélica, nós ainda temos pontos de tensão. Por quê? Porque dentro da própria retórica evangélica, né, no proselitismo evangélico, o ato religioso umbandista é demonizado. Ele é rejeitado enquanto demônio, né? Se diz que quem tem vínculo com o terreiro, quem frequenta terreiro, adora o demônio. Adora o demônio nesse sentido daquele que faz o mal. E é, assim, ainda um desencontro que algumas vertentes evangélicas, não são todas, têm em compreender a própria diversidade umbandista, porque dentro da lógica umbandista, demônio não existe. O demônio é uma construção religiosa cristã. Então, o demônio, ele existe para católicos e evangélicos. O demônio não é uma entidade que existe dentro da Umbanda, por exemplo, não existe essa percepção. Então, ainda existe essa resistência, né? Tanto que nós vamos ter vários episódios agressivos, inclusive, contra espaços de terreiro, nessa ideia de que quem está dentro de um terreiro está realizando algo do mal, né? Então, e isso tem a ver não somente por ser religião, mas por ser uma religião racializada. O que a Umbanda sofre enquanto rejeição não é por ser religião, é racismo religioso. E isso tem uma diferença muito grande. Outra tradição que eles fazem questão de preservar e passar aos mais jovens é a prática da capoeira. Ela desempenha um papel significativo como uma expressão cultural de identidade quilombola no Brasil, ligada diretamente à história e à resistência desses povos.
A capoeira se mostra um sinal vivo de uma conexão vital com as raízes africanas e uma ferramenta educacional para ensinar aos mais jovens sobre seus valores. Através dela, a juventude aprende habilidades físicas, culturais e sociais, que os capacitam a enfrentar desafios em suas vidas. Eles já começam a também ocupar espaços estruturais na comunidade, recebendo todos os ensinamentos para que se tornem novos líderes e para que não deixem a cultura quilombola morrer. Eu comecei desde criancinha, de 5 anos. Minha mãe sempre me incentivava. Como meu primo, ele dava aula também. Aí ele sempre me empurrava e eu sempre aprendia. Aí, desde pequena, de 5 anos, desde 5 anos que eu sigo essa origem. A gente aprende, cria muitas coisas, muitas peças e através daí a gente trabalha, leva para vender. Eu queria dizer para os jovens que se dediquem à sua origem, a não abandonar o que cresce dentro da gente. A cultura tem que continuar sempre, geração em geração. Não, minhas lembranças aqui são ótimas, sempre cresci me envolvendo com a cultura, sem contar que eu conheço um pouco da área onde está o território, que sempre a gente tinha um grupo de amigos, de primos, a gente se reunia e explorar esses local e a gente sempre, junto com esse grupo, a gente também criou um grupo de capoeira, um grupo de dança, um grupo de percussão. A capoeira, ela sempre foi reprimida pela sociedade e a partir do momento que ela começou a ser liberada, né, o negro teve ali o seu total espaço, pôde apresentar e eu como negro, como jovem, dançando capoeira, lutando capoeira, eu me sinto feliz, é uma felicidade. Quando enquanto a nossa história permanecer em segredo, a gente vai ficar prisioneiro dela. E a partir deste momento, né, que a gente se envolve em reuniões, a gente começa a frequentar os espaços, a gente vai se libertando aos poucos. E é por isso que hoje estou aqui, como jovem quilombola, negro, defendendo as causas quilombolas e a juventude. Patrocínio, Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Todo dia é de festejar, agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, ter mais carinho. Com amor nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio norte, meio norte. No meio do povo. Patrocínio, Secretaria de Estado de Turismo, Governo do Piauí. Com traços distintos e uma voz única, os moradores do Quilombo dos Potes se destacam pela sua hospitalidade e entusiasmo ao receber visitantes, turistas e estudiosos, que frequentemente chegam com a intenção de explorar a rica herança das comunidades quilombolas, enfatizando também o seu sorriso contagiante. À medida que nossa jornada pelo coração da comunidade dos Potes chega ao fim, uma verdade inegável surge. Este povo é mais do que um tesouro cultural. É um farol que ilumina a importância da preservação das tradições e da cultura da herança quilombola. Aqui,
As histórias são contadas com as mãos, que moldam barro, e as risadas que ecoam através do tempo. É um lembrete de que o passado vive no presente e que o futuro é moldado por aqueles que valorizam as suas raízes. A importância de um lugar como esse, né, e de um tipo de conhecimento como esse, porque hoje muito o conhecimento que é valorizado é aquele que você aprende em uma sala de aula, né, que tem um professor ensinando, tem um método, é experimentado, é testado, enfim, um conhecimento científico. Mas existem saberes, né, que você não vai encontrar, você não vai aprender dentro de uma sala de aula. Você vai precisar herdar de alguém, alguém vai precisar lhe ensinar, né? Então, a importância desse lugar para mim é isso, porque aqui eu aprendi coisas que eu levo para a vida e que tem me ajudado até hoje, inclusive a atividade, que além de ser uma herança dos meus antepassados, né, além de poder estar mantendo a memória e a cultura deles viva, né, eu posso também lucrar com isso. É uma atividade rentável. É uma atividade que dá renda, é uma atividade que gera lucro, né? Então, além de você manter esse capital cultural, né? A cultura é toda e qualquer tipo de produção humana, né? Tudo que você aprende do homem é cultura, né? Então, além de você manter esse capital cultural que é aprendido, que é ensinado, que é repassado, você também pode desfrutar, né, de um capital financeiro, porque é uma atividade lucrativa, é uma atividade comercial. Então, além de uma grande importância comercial para a comunidade e para a minha vida, ela traz essa questão do reconhecimento, né? Por ser uma comunidade quilombola, a gente frequenta eventos, a gente frequenta capacitações, a gente participa de reuniões, de fóruns com autoridades do município, do estado e até, em algumas vezes, da federação. E tudo isso contribui, né, para o crescimento não só da comunidade, né, mas das futuras gerações. Né? Então, hoje, nós já temos filhos, netos e até bisnetos da minha tataravó, né? da minha bisavó, melhor dizendo, que estão hoje na universidade, fazendo um curso superior, ingressando, né, na universidade, o que antes era impossível. E foi graças a essa atividade que o conhecimento foi chegando a nós, a gente foi repassando o nosso conhecimento e hoje a gente chegou até aqui e esse... acredito que tenha sido o motivo também de vocês terem vindo nos entrevistar. A lembrança que eu tinha e tenho de meu pai é quando ele estava sempre aqui nesse lugar, que antes não tinha o que tem hoje aqui. Era um lugar assim aberto e um buraco assim de pedra, né? Que botava o barro e botava água para nos outros dias fazer aquele processo ali. Aí era papai mexendo no barro, e eu e a outra irmã minha mais nova, a Irene, nós jogando água. Ele mexendo no barro, como o pai estava ali, e nós jogando água. Era engraçado, quando ele, na hora que ele pegava a enxada, já dizia, traga aí vazia com água, minha filha, pai e minha filha jogando. E nós tínhamos aquele prazer, aquele amor de estar ajudando ele. E era um pai muito dedicado para a família. Mesmo morto, minha mãe morta, mas eu ainda amo eles é vivo dentro de nós. Contanto que eles morreram mais, morreu eles, mas a história deles ficaram. Que é essa que nós estamos zelando, né? Aqui não tem quem chega aqui para dizer é dono, não. O dono daqui é Deus primeiramente e nós, que estamos fazendo a história do meu pai e de minha mãe, né? Que hoje nós somos o que somos foi por mó deles, né? Não é porque que eles morreram que acabou. Não, eles deixou a história deles, que somos nós. Então é por isso que a gente está zelando do patrimônio que eles deixaram, que foi o maior diploma que eles deixaram para nós. Foi a dedicação ao nosso trabalho, viu? A educação que a gente tem, o amor que a gente tem pelas pessoas. Que quem chega aqui na nossa comunidade não quer vir só uma vez, porque a gente tem sempre aquele carinho, viu? E a gente acolhe. Às vezes gente que a gente nem conhece. O Quilombo Potes, a sua forma de tratar, de lidar com a terra,
o orgânico, a argila, é um símbolo importante e fundamental, porque ela extrai e não expropria, é diferente. Extrair é uma forma de preservação e de cuidado com suas tradições. Até a panela de barro, até a louça de barro, até o símbolo de barro feito da argila para o Quilombo Potes é um dos maiores símbolos de resistência dessa comunidade como Quilombo no Brasil e no mundo. Este é um exemplo brilhante de como a tradição e a inovação podem existir ao mesmo tempo. Eles não apenas preservam a arte da cerâmica de barro, mas também a compartilham com o mundo, enriquecendo suas vidas e fortalecendo o Quilombo. O legado da comunidade dos Potes é uma lição para todos nós. Uma lição sobre resiliência e determinação.